Olá, muito boa noite. Gente, mais uma live de segunda. Estamos aqui ao vivo às 19h30 em ponto para começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. A ideia aqui é realmente trocar uma ideia com vocês, descobrir quais são as maiores dúvidas, quais são os maiores medos, inseguranças que vocês têm aí nesse início de carreira, tá? E a ideia é a gente conversar realmente a respeito de qual é esse momento ideal para começar a advogar. Eu vou contar muito do que aconteceu comigo, na minha vida, na minha carreira, e vou trazer para vocês aqui a resposta, né? Se de fato há um momento certo ou não, e qual seria o caminho bacana ali a ser seguido, né? Aquelas regras gerais que se aproveitam para muita gente. Boa noite a todo mundo que está entrando, boa noite Paula, Aline, Leivson. Fico muito feliz de ter vocês aqui, agradeço muito a presença e como sempre eu combino com vocês aqui quando a gente começa a nossa live, que ela vai ter duração de entre 30 a 40 minutos, então gente, são 40 minutos aqui com conteúdo o tempo todo, conteúdo aí pauleira para vocês começarem já a aplicar a partir de hoje, a partir de agora. Então se você está se formando, né? Ou já se formou e passou na ordem, ou tem um tempo que está advogando e quer muito começar aí a trabalhar em carreira solo, essa live aqui é para você. Pega essas dicas, porque eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Combinado? Então vamos direto ao ponto, que aqui eu não gosto de ficar esperando muito não. Gente, é uma coisa assim que quando eu converso com alguém que está se formando, eu sempre pergunto: meu bem, até quando você vai ficar esperando o medo passar? Até quando você vai ficar esperando a insegurança desaparecer para começar a realmente ter rentabilidade, fazer grana na advocacia, ter clientes? Porque uma coisa eu lhes digo, gente, o medinho, o receio, né, de atender sozinho, de lidar com o cliente, ele sempre vai estar ali. A gente só precisa ir aos poucos ganhando confiança. Então eu sempre pergunto, porque a conversa, sempre quando a gente conversa com alguém que está formando, né, a história é sempre a mesma. Mas doutora, eu tenho medo, doutora, eu tenho receio, né? Será que é o momento certo de eu começar a advogar sozinho? E aí, quando a gente finaliza a etapa da faculdade, começa a trabalhar, aquelas dúvidas ficam pairando na nossa cabeça, né? Puxa, será que... O que eu vou fazer primeiro? Eu faço uma pós, eu entro no escritório, eu advogo sozinho? Qual que é o momento certo para seguir uma carreira solo? Outra pergunta que assim, será que eu preciso ter experiência para advogar? E se o cliente me perguntar alguma coisa e eu não souber responder? Essas dúvidas, né, ficam ali martelando na cabeça de quem está começando. A pessoa pode estar super afim, vou ligar o ar aqui porque esquentou. A pessoa pode estar super afim de começar a trabalhar sozinha, mas aí vem toda essa enxurrada de questionamentos internos. Eu tô falando isso, gente, porque isso aconteceu comigo também, né? Lá no início da minha carreira. Apesar de já ter muito tempo, eu percebo que isso é uma coisa que não muda. A gente sai muito inseguro da faculdade. A gente sai com muito medo mesmo, porque é natural. Tudo aquilo que você começa a fazer é algo que você ainda não está preparado para fazer. Então a gente fica com medo, fica com receio mesmo. E toda vez que eu converso com alguém que está em início de carreira ou alguém que quer fazer essa transição, né, sair de um escritório para advogar sozinho, eu percebo muito que os questionamentos são os mesmos e sinto que são os mesmos questionamentos que eu tive lá atrás. E olha que interessante, eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo, que em grande parte a gente tira dessa minha história que eu vou trazer aqui, muito do que não fazer, porque eu fiz muita coisa errada mesmo, assim, que eu não deveria ter feito, poderia ter feito diferente, né? Mas não me arrependo, obviamente, né? A gente tem uma construção de vida e chega aonde está por conta dessa vivência, mas faria diferente. E tem muitos insights bacanas que a gente pode tirar dessa história para
fazer também de forma parecida ali quando eu engrenei e comecei a acertar. E aí eu vou contar desde o início. Gente, olha, se vocês souberem da missa um terço, como dizem lá no interior, como dizem lá na minha terra natal, na Imuqui, vocês vão ficar chocados com o tanto de lugar que eu passei, com o tanto de coisa que eu fiz. E talvez não precisasse ter feito tudo isso, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não teria feito tudo isso. Logo, na faculdade, uma coisa é fato. Eu sempre soube que eu queria advogar. Eu nunca tive dúvidas com relação a isso. Até porque eu nunca tive vontade de participar de carreira pública, de trabalhar como funcionária pública. Eu nunca tive perfil para isso. Não significa que uma coisa é melhor do que a outra, mas eu nunca tive perfil, tá, para ser funcionária pública. Então eu sempre quis advogar. Só que eu não sabia, ninguém nunca me contou e a gente não tem essa percepção na faculdade de que eu precisava ter um caminho bem traçado, né, focar, enfim. E aí o que aconteceu? Eu optei por estagiar, né? Então comecei estagiando um pouco em cartório, depois estagiei num banco, na área jurídica, né? Mas não era no contencioso, era na parte consultiva, fazia muito parecer, e fui para um escritório de advocacia. Então, quando eu me formei, eu já tinha um pouco dessa coisa, eu estagiei em 2 escritórios, né, durante a minha graduação. Então, quando eu me formei, eu já tinha ali meio caminho andado, no sentido de que eu já tinha tido uma experiência dentro de um escritório, já fazia uma ideia de como as coisas funcionavam. E quando eu me formei estando dentro de um escritório. Mas aquele escritório não era um lugar que eu gostaria de ficar. Não por conta de falta de aprendizado ou algo do tipo, mas eu não sentia que as pessoas que estavam gerenciando aquele escritório eram pessoas que eu gostaria de me inspirar, né? Eu achei que o meu momento ali já tinha se encerrado. Então, logo quando eu me formei, eu pedi para sair. E fiquei um período, né, ali em casa, buscando emprego em outros lugares. Logo, eu fiquei pouco tempo em casa, encontrei emprego num escritório de advocacia. Trabalhei um tempo lá, conheci pessoas e saí desse escritório para formar uma parceria. Ao mesmo tempo, eu tive um problema familiar. O meu pai, né, todo mundo que me conhece sabe, eu não nego isso, as pessoas já sabem, o meu pai teve um problema na empresa que ele tinha, ele quebrou e começou a surgir uma enxurrada de processos. E já tinha tempo isso, na verdade, né? Os processos logo quando eu entrei na faculdade, ele já estava quebrando. Então, quando eu me formei, que eu comecei a minha carreira, o que ele fez? Pegou os processos, os advogados que estavam cuidando antes não estavam cuidando da maneira mais adequada, e ele também não tinha naquela época condições de bancar um bom escritório de advocacia. Ele pensou assim: puxa vida, eu vou entregar na mão da minha filhota, né, porque ela é muito inteligente, maravilhosa, ela vai cuidar dos meus processos muito bem. Só que vocês imaginem só, para quem está formando agora, olha o grau de responsabilidade que eu assumi sem ter conhecimento do nível daquilo ali, né? Era como se eu estivesse assumindo uma grande empresa assim que eu botei o pé para fora da faculdade. E ali tinham processos de várias áreas, né? E eu não tinha ainda segurança para atuar neles. Só que quem gosta de me seguir aqui sabe que às vezes eu falo essa frase: quando a água bate na bunda, né, a gente pula, a gente parte para ação. E eu não tinha escolha, eu tinha que atuar naqueles processos, eu tinha que atuar com excelência. Então eu me virava, eu dava um jeito, cometi muitos erros, mas também busquei ajuda de colegas, de pessoas que estavam comigo, e levei essa vida aí ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava no escritório, cuidava dos processos do meu pai, eu trabalhava em regime de associado, então eu poderia ter esses processos por fora, e fui conhecendo as pessoas e fui fazendo uma cartelinha de clientes ali. Quando eu saí desse escritório para montar a parceria, né, com essa colega, eu já tinha uma quantidade de clientes e ela era uma pessoa que tinha muitos clientes. Então a gente já começou ali com uma quantidade de clientes legal. Só que eu não tinha
a preparação que eu tenho hoje para gerenciar um negócio. Então eu meio que me perdi um pouco no caminho, né? Não soube como potencializar aqueles clientes. Ela não estava tão próxima, ela estava morando no exterior e eu percebi que eu precisava naquele momento de um suporte maior. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista para um escritório muito grande. Aí eu pensei, né, na minha inteligência da época, falei, puxa, eu vou fazer uma entrevista, porque se eu entrar nesse escritório, é um escritório gigantesco, eu vou descobrir como que esse cara fez para montar esse escritório desse tamanho, aí eu já vou sair de lá com a faca e queijo na mão, com todas as dicas, com todo o passo a passo para montar o meu próprio negócio. Ai, ai. Iludida, né, gente? Não foi isso que aconteceu. Eu entrei, eu trabalhava muito, eu só ia assumindo mais responsabilidades, evoluí muito como profissional e tecnicamente, mas não evoluí na parte que eu gostaria, né, de gestão, de prospecção, nem nada disso, porque isso não passava por mim. Eu era mão de obra ali dentro. E aí, depois que eu passei por esse escritório, eu perdi muitos clientes porque eu não conseguia dar conta de conciliar tudo. Eu acabei, assim, por um período da minha vida, não querendo mais advogar, queria parar com a advocacia, comecei a fazer coisas paralelas, até que me veio um estalo. Pensei, né, cara, a advocacia é o que eu sei fazer. Por que não seguir a minha carreira fora daqui e aprender o que eu preciso aprender para ter um escritório bem sucedido, né? Eu vou dar um jeito de descobrir como é que funciona isso. E aí, enfim, essa história de como eu montei o meu escritório vocês já conhecem, né? Surgiu uma oportunidade, eu me preparei para isso e fui. Vocês estão vendo, gente? Como eu precisei, ali naquele momento, eu acabei, né, passando por várias coisas que talvez eu nem precisasse. Eu trabalhei, logo quando eu me formei, eu fiz pós-graduação em tributário. Depois eu fui trabalhar nesse grande escritório na área trabalhista. Da área trabalhista eu cuidei do civil. Então, assim, o que acontece é que talvez se eu tivesse tido um direcionamento, um foco maior, esse caminho tivesse se encurtado. Ah, Cássia, mas é garantia de que você teria sucesso? Não sei dizer, mas o meu caminho teria se encurtado. Talvez eu não precisasse ter passado por todas essas experiências para chegar onde eu estou hoje. A falta de foco me prejudicou muito. Primeiro porque eu não sabia e não escolhi uma área de atuação. Então eu acabei fazendo um pouquinho de cada coisa e isso não me tornou na época, né, uma especialista. Eu não tinha essa clareza de que eu precisava ser uma especialista, então eu não foquei nisso. E aí fiquei meio que pulando um pouco ali de galho em galho e isso me prejudicou porque eu gastei muita energia com coisas que não me trouxeram rentabilidade. E eu poderia ter usado essa energia para focar em coisas que me colocariam mais uma pedrinha ali na minha escada, né? Mais um degrauzinho naquela escada do sucesso. E é isso que eu quero que vocês percebam. Tudo que a gente foca se expande. Eu não sei quem disse essa frase, eu não me lembro mais, mas essa frase é a pura verdade. Quando a gente tem um problema muito grande e a gente só fica pensando naquele problema, a gente não dorme, não para de pensar nisso, não produz, fica triste, chateado. E quando vai perceber, quando vai ver, talvez quando você resolve, você fala, puxa, eu não precisava ter ficado noite sem dormir por causa daquele problema. Só que tudo aquilo que você foca expande. Então, isso também serve para as coisas positivas. Quando você tem um direcionamento, né? Puxa, eu sou especialista em tal área, eu quero seguir esse caminho. Você está focando toda a sua energia aqui. Então a chance disso se expandir é muito grande. E isso aconteceu comigo. Depois que eu me decidi, depois que eu optei por
focar. Eu decidi que eu queria, né? Obviamente, montar o meu escritório, me capacitei para isso, foquei na minha especialidade, que naquele momento eu decidi que seria direito de família e sucessões. As coisas começaram a deslanchar. Por quê? Na época, quando eu me formei, eu queria ter o meu próprio escritório, mas ao invés de me capacitar para tal, eu ficava aprendendo todo dia uma área técnica nova. E aí eu gastava tanta energia aprendendo coisas de áreas que não eram o meu core, que não eram a minha área, né, principal, que eu não conseguia ter tempo para me capacitar. Eu, assim, tenho todo o respeito do mundo pelos advogados que trabalham com direito do trabalho, mas eu não gostava do direito do trabalho, não era uma coisa que eu me identificava, eu fiquei por muito tempo atuando nessa área, mas não gostava daquilo. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? E eu já falei isso nas últimas 3 lives. Vocês vão perceber, se vocês assistirem essas lives aqui na sequência, vocês vão perceber. Nós, seres humanos, né, quem está começando principalmente, nós vivemos em escassez de recursos. Você vai começar sozinho, provavelmente, ou com um colega. Então você tem escassez de tempo, escassez de conhecimento, escassez de condição financeira. E aí o que a gente faz quando a gente tem pouco recurso? A gente canaliza a energia. E é isso que vocês precisam fazer. Usar os recursos que vocês têm para um caminho, para que esse caminho se expanda. Vocês estão me acompanhando até aqui, gente? Olha que interessante. Os pontos negativos da minha jornada vieram principalmente pela falta de direcionamento e de foco. E um ponto assim bem interessante que tem aqui é o seguinte: eu já tinha atendido clientes sozinha, eu cuidava de processos de grandes empresas, então eu tinha convicção de que eu conseguiria atender esses clientes sem precisar estar trabalhando para alguém, mas eu não conseguia canalizar os meus recursos. E aí, assim, eu sei que todo mundo que tá aqui tá se perguntando: tudo bem, Cássia, você contou sua história, bacana, você falou que demorou demais, né, que poderia ter reduzido esse tempo aí de trabalho, esse tempo de gasto de energia, mas qual seria o momento certo para a gente começar a seguir uma carreira solo, né, de maneira correta, ali com um pouco mais de segurança? Veja bem, nós somos seres humanos e temos cada um a sua individualidade. É óbvio que a vida profissional de cada pessoa, né, cada carreira, vai se desenrolar de uma maneira. Até porque cada um tem uma formação psicológica, cada um tem suas próprias crenças, tem suas limitações, né, tem aquilo que acredita que precisa trabalhar. Então é óbvio que não existe um momento chave, né? Puxa, pá, é 1 mês depois que eu formei, são 2 meses depois que eu formei. Você vai encontrar esse time dentro da sua individualidade. Mas o que eu quero sugerir aqui? Não demore muito para começar. E eu vou te explicar por quê, tá? E vou diferenciar aqui uma galera da outra, vocês vão entender. Porque assim, a aplicação prática, gente, ela faz parte do conhecimento, né? Você só vai aprender realmente uma coisa quando você aplica ela na prática. Só a teoria não vai consolidar aquilo na sua cabeça. Então a prática, ela faz parte do aprendizado também, ela faz parte da sua evolução. É só no dia a dia, meus queridos, que vocês vão realmente aprender como é advogar. É no dia a dia, solucionando o problema, trocando ideia, que vocês vão ganhar segurança. Então precisa estar no campo de batalha. É por isso que eu sugiro que vocês não demorem muito. E aí vamos diferenciar 2 galeras aqui. Primeira galera, passou a faculdade toda, não estagiou em lugar nenhum, nunca estagiou num escritório, né? Não tem essa preparação. Talvez seja interessante para você passar por algum escritório, né?
para que você consiga ganhar um pouquinho mais realmente de traquejo na coisa. Mas você vai entrar nesse lugar com data para sair. Tem que ser um aprendizado intensivo. Sugue o máximo que você puder, dê o seu melhor, mas já tenha data para sair. Porque senão a gente se acomoda. É muito bom ter alguém dando a mão pra gente, né? Alguém dizendo que a gente deve ou não deve fazer. Isso é muito cômodo. Trabalhar para alguém que te direciona é muito cômodo. Mas você precisa entrar nesse escritório, ganhar experiência de maneira focada, vai pro intensivão mesmo, sabe? Intensivão real. E depois comece a trabalhar em carreira solo. Se você puder fazer isso até no finalzinho ali ao mesmo tempo, né? Faça. Se você é alguém que é um associado e que pode fazer isso, faça. Eu sugiro que você não fique mais do que um ano e meio. Se proponha a entregar o seu melhor nesse período, sabe? Porque ali nesse um ano e meio é muito do que você vai trazer que era para ter trazido do estágio e não trouxe. Então, para quem ainda está na faculdade, me segue aqui, me acompanha, busque fazer e quer divulgar, busque fazer um estágio no escritório de advocacia, porque isso vai te adiantar bastante, tá? Um ano hoje em dia na vida de qualquer pessoa é bastante tempo, então isso vai te adiantar. Não significa que você seja obrigado a fazer isso. Eu sugiro que você faça dependendo, né, de como você se sente com relação a estar só, advogando só. E estar no escritório não significa que você não tenha que ter foco. Escolha uma área de atuação e afunde todos os seus estudos, todo o seu posicionamento nessa área. Se esse escritório for um escritório especialista nisso, melhor ainda, isso é o ideal. Viva uma imersão mesmo, sabe? Siga as pessoas que falam aqui de prospecção de clientes, de venda na advocacia, pessoas que falam dessa sua área de atuação. Estude, faça cursos focados na prática. Esse ano é para você deslanchar mesmo, assim, ganhar conhecimento e segurança. Isso, gente, para quem nunca estagiou. Agora, se você já fez um estágio na faculdade, já construiu a base do seu conhecimento prático, já se sente um pouco mais pronto ali para começar, vá, não espere, o momento é agora, começa hoje. E eu sugiro que você faça parcerias. As parcerias, elas são excelentes quando você faz parcerias com boas pessoas, tá? A gente já falei aqui em live sobre parceria, como escolher um bom parceiro, quais os tipos de parceria que você pode fazer. A parceria ela é excelente para quem já vai começar a advogar sozinho, porque um dá suporte para o outro, a gente consegue trocar, tirar dúvida e você não se sente tão sozinho. Isso facilita muito, 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 muito o teu trabalho, a tua evolução, mas faça agora, comece agora. Vocês têm que pensar o seguinte: quanto antes eu começar, antes eu estarei preparado e antes eu rentabilizarei a minha advocacia. Então, o tempo é dinheiro. Quanto antes você começa a se jogar no mercado, mais cedo você consegue rentabilizar a sua profissão. Obviamente que seguindo ali aquele direcionamento que a gente já conversou, né? Você precisa pensar o seguinte: se eu demorar muito, esse tempo que eu perdi é um tempo que eu estou deixando de ganhar. Na live 1, gente, a primeira live que eu fiz aqui, eu ensinei para vocês. Essa live ela é riquíssima para quem está começando ou para quem quer começar sozinho. Eu ensinei a como prospectar clientes mesmo sem experiência. Essa live é assim, uma das lives que eu mais gosto, porque é ali que você descobre o pulo do gato para dar o start real na tua advocacia. Eu sugiro que você assista.
É óbvio, gente, que aqui hoje a gente está na 16ª live. Eu já fiz 15 lives antes. A gente tem quase 10 horas de conteúdo aqui. Então, o ideal é que você assista todas, porque você com certeza vai sair dessas 15 lives pronto, né? Pronto para rentabilizar sua advocacia. Eu estou ensinando aqui coisas valiosíssimas, coisas que você só aprende em cursos caríssimos. Então, assista essas 15 lives com essa aqui, né, 16ª. Porque aqui, né, é como se for, eu estou construindo um conhecimento com vocês, sabe? Com certeza, assim que você terminar a tua 15ª live, você já vai estar pronto para prospectar clientes, construir rentabilidade na advocacia. E toda essa insegurança do início de carreira, ela vai passar. Então, sugiro que vocês retornem e assistam as lives, porque é um conhecimento cumulativo. A gente vai acumulando conhecimento para aplicar na prática, tá? E tem muito sentido. Vocês vão perceber que existe uma linha de raciocínio. E o que eu sugiro para quem está começando? Cássia, eu estou começando hoje. Qual seria, se você começasse hoje, né? Qual seria ali o teu foco? Eu faria um esquema exatamente do que eu preciso aprender. E aprenderia. E ao mesmo tempo colocaria em prática. Então, eu estudaria muito sobre posicionamento, sobre vendas na advocacia, prospecção, né, que está dentro de vendas ali, quais estratégias eu ia usar. Eu estudaria sobre marketing, estudaria sobre precificação para não cobrar errado. No início vocês vão cobrar errado, tá? Já saibam disso. Mas quanto antes você aprender a precificar, mais cedo você aprende que precificar faz toda a diferença no teu trabalho, como atender bem o cliente, manter esse cliente com você, quais documentos eu preciso para um bom atendimento do cliente, eu aprenderia isso, e como trabalhar um bom funil de vendas. Eu já falei isso em lives anteriores também, expliquei o que é funil, expliquei como funciona, como não é o escopo aqui, não vou falar, mas tem lá, pode voltar que vocês vão construir essa informação, vocês vão entender. Então, eu focaria nesses assuntos. Focaria muito nesses assuntos. Já falei para vocês que fiz uma live também falando sobre as parcerias, né? Que elas são fundamentais para o seu início. Fundamentais mesmo, né? Para quem quer começar na advocacia. E um outro ponto que as pessoas me perguntam muito, né? Cássia, e financeiramente? Eu preciso de dinheiro para começar a divulgar sozinho? Eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho que montar uma estrutura cara, eu tenho que investir grana. Como é que funciona isso? Gente, esqueçam essa história de investir grana. Vocês vão fazer uma construção. E essa construção ela é baseada no que eu vou te dizer agora. Para começar, você não precisa ter sala, você não precisa ter nada, você não precisa investir em estrutura própria. O que você precisa é o básico, né? Um computador e internet. E algum lugar quietinho para atender o cliente. Use e abuse das reuniões online. Gente, hoje em dia é muito mais fácil, porque você consegue fazer uma reunião com o cliente online e ele prefere fazer assim na maioria esmagadora dos casos. Mas se você precisar atender presencialmente, existem salas da OAB que são lindas, ótimas para atender. Existem espaços de coworking que vocês podem alugar uma sala para atender aquele cliente. Muitas vezes você pode ir até o cliente. Facilita a vida dele, sabe? Isso vai te diferenciar do mercado. Então não precisa de muito investimento para começar. O que você tem que fazer? Usar o dinheiro do seu cliente para reinvestir no seu trabalho. Então, começou, fechou um contrato, ganhou um dinheirinho, pega esse dinheirinho, investe no seu negócio, investe no seu trabalho. Fechou outro contrato, conseguiu um dinheirinho, pega esse dinheirinho, investe no seu negócio. Então, você vai estruturando o seu negócio com o dinheiro do seu próprio cliente, sem ter que tirar nada do seu bolso, sem ter que rentabilizar, investir nada para isso. Pensem, raciocinem de maneira inteligente. O que nós falamos lá no início? A advocacia, quando a gente está começando,
ela é baseada na escassez. A gente tem escassez de tempo, de recursos, de conhecimento. Então canalize isso, gente. Sejam inteligentes. E uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui: cuidado com a ansiedade. Todo mundo que está começando em qualquer negócio, em qualquer profissão, precisa entender que aquilo tem um tempo de maturação, tá? Você não vai advogar para o primeiro cliente e vai ter uma rentabilidade absurda. Calma, vocês precisam passar por uma preparação para ter esse retorno. Então já saiba que os seus rendimentos, eles vão começar a melhorar a médio e longo prazo. Se prepare para isso, sabe? Tenha esse time, pense dessa maneira, porque assim você não desiste rápido. O imediatismo, ele faz a gente desistir muito rápido, porque a gente já começa na advocacia achando que a gente tem que ser milionário, que a gente vai ser milionário amanhã, e acaba que em 2, 3 meses desiste de advogar e fala que a advocacia é a pior coisa do mundo. Gente, trata-se de construção, tá? É um tijolinho em cima do outro. Se você souber fazer as coisas que têm que ser feitas pelo tempo necessário para que elas aconteçam e te tragam rentabilidade, tudo vai começar a mudar na sua vida. Aí as coisas vão começar a acontecer, sabe? Então sempre perceba: Cássia, então você está me dizendo o seguinte, não tem tempo certo? Gente, não tem um momento certo. Não tem um momento certo de forma global para começar a divulgar sozinho. Vai ter aquele momento certo para você. O que não pode é o medo e o receio te impedirem de começar, de dar o primeiro passo. Vocês são plenamente capazes. O que os impede é a insegurança do início de carreira. E aquela ansiedade de que você vai sair da faculdade e já vai se tornar um advogado extremamente bem-sucedido do dia para a noite. Isso não vai acontecer, com raríssimas exceções, tá? Raríssimas exceções. Em todas as profissões a gente tem aquelas pessoas que despontam e tudo mais, mas são exceções. Então vamos trabalhar com a realidade. Essa construção, ela é fundamental para que você consiga conquistar aí o teu lugar ao sol, para que você consiga conquistar a rentabilidade na advocacia. E aí agora eu vou fazer um resumão para vocês, tá, gente? Para quem entrou agora, para quem vai assistir essa live posteriormente, se tiver dúvida também, turma, pode me mandar aqui, tá? Eu vou responder, ou manda na interrogaçãozinha, ou me manda aqui direto nos comentários, que a gente vai trocar uma ideia. Eu queria muito saber o que deixa vocês mais angustiados aí nesse início de carreira, ou até para quem quer fazer a transição, né, de advogado empregado para um advogado que vai seguir carreira solo. Qual é o maior medo que vocês têm, a maior dificuldade? Talvez esse receio seu possa ser o receio de outras pessoas, e a gente vai conversar aqui sobre isso. Então mandem aí por mensagem as dúvidas de vocês. E aí, gente, eu comecei a live contando um pouco da minha história e deixei claro para vocês que tudo que eu construí poderia ter sido feito em menos tempo se eu tivesse focado, porque tudo aquilo que a gente foca expande. Então, se eu tivesse escolhido uma área de atuação, definido um prazo para estar em cada lugar que eu estive, definido quando que eu teria meu próprio escritório, talvez eu tivesse reduzido esse tempo que eu demorei para estar aqui. E é isso que eu quero que vocês percebam. Nós vivemos em escassez, começamos a trabalhar em escassez, né? Escassez de tempo, de dinheiro e de conhecimento. Então a gente tem que canalizar as energias. E aí vocês me perguntaram, né? Puxa, Cássia, então qual que é o melhor momento para eu começar, já que eu quero focar minhas energias? Pense o seguinte: se você é alguém que nunca estagiou na faculdade, talvez você realmente precise passar por um escritório, ficar um período lá, mas tenha prazo para sair e use esse período para emergir no conhecimento, sabe? Aprenda muito, sugue tudo que você puder, ganhe confiança, se joga mesmo. Use esse tempo para isso. Sugiro que você não fique mais do que um ano e meio. Comece já a trabalhar aí a tua independência. Se você já estagiou na faculdade, se sente preparado,
ou minimamente preparado, já começa logo. Forme parcerias, isso vai te dar mais tranquilidade, ter um colega do lado ali, trocando uma ideia, te ajudando, mostrando que ele também está passando pelas mesmas coisas que você, né? E comece. A gente tem que entender o seguinte, que o conhecimento ele se consolida quando a gente traz a aplicação prática. E é só fazendo que vocês vão ganhar segurança para continuar. Então, já comece logo. Foque em aprender coisas que vão te tirar de onde você está para te fazer ir para outro patamar. Prospecção de clientes, venda na advocacia, posicionamento, quais estratégias de prospecção você vai usar, marketing, como que eu atendo um cliente, quais documentos eu preciso para atender esse cliente bem atendido, como que eu faço para manter esse cliente comigo, para que ele me indique mais pessoas, quais documentos ali eu preciso ter no pós-atendimento para usar com aquele cliente. Gente, vocês têm que focar no conhecimento que vocês precisam. E aí sim, vocês vão construir essa confiança para começar. E sugiro que vocês assistam minha primeira live. Óbvio que sugiro que vocês assistam todas, mas porque a minha primeira live fala muito sobre prospecção para quem está começando, né? Como prospectar clientes mesmo sem experiência. E é uma live muito interessante, vocês vão aprender aí como fazer. E também sugiro que vocês tenham foco no seguinte sentido, não precisa investir muita grana para começar. Vai usando o dinheiro do teu cliente para construir o seu negócio. Conseguiu dinheiro com um processo? Invista no seu negócio. Conseguiu dinheiro com outro processo? Invista no seu negócio. Muito cuidado, eu sempre falo isso aqui ao misturar finanças pessoais e finanças do escritório. Mesmo que você seja um advogado autônomo, separe as contas e tenha ali, né, determinado um valorzinho de prolabore para você. Eu só vou tirar isso, ou um percentual, ou um valor fixo, porque o dinheiro do teu cliente tem que ser usado para que você cresça profissionalmente, não para que você gaste somente com as suas contas pessoais, que senão você não vai sair do lugar. Tá joia, gente? Esse é o passo a passo, né? A gente vir aqui burlando os medos, burlando as inseguranças e começando a partir para ação imediatamente. E vocês sabem que eu tô aqui toda segunda-feira às 19h30 trazendo temas que trazem, né, a possibilidade de aplicação imediata, aplicação prática para vocês. E eu gosto muito de tratar de temas que estão no cotidiano, né? Problemas que vocês têm aí no dia a dia. Então eu vou pedir muito encarecidamente que vocês me enviem por direct quais são suas maiores dúvidas, seus maiores medos. Cássia, eu vou começar a divulgar amanhã e eu não sei como precificar, eu não sei como atender um cliente, eu tô desesperada. Me mande, né, essas dúvidas e me mande também qual foi o maior insight que você teve aqui com essa live, com as últimas lives, se você assistiu todas, porque eu pego esses assuntos todos e trago aqui para os nossos próximos temas. E eu tenho certeza que a tua dúvida, a tua dificuldade, o teu receio pode ser o receio de muita gente. Então me manda uma mensagem lá por direct. Acabou a live agora, já corre lá e me manda. E outra coisa que eu quero muito pedir para vocês, se inscrevam no link da minha bio. Por quê? Como a nossa live acontece toda segunda, gente, eu sei que segunda é um dia extremamente corrido, é um dia complicado para todo mundo. Então eu vou lembrá-los do horário que vai começar a live, do tema, vou informá-los do tema e fica muito mais fácil. Basta clicar no link e se inscrever, não tem dificuldade nenhuma. E aí você garante a sua participação na nossa live. Tá joia? Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado muito o conteúdo que eu trouxe aqui. Tudo que eu trago é com o objetivo de que vocês realmente se destaquem na advocacia. A ideia aqui é criar realmente um time forte de pessoas que não estão preocupadas em reclamar que o mercado da advocacia está saturado, mas um time forte de pessoas que vão olhar para frente. Puxa, qual vai ser a minha estratégia para me destacar na advocacia? Se o mercado está saturado, o que eu vou fazer de diferente para estar por cima, para não estar junto com todo mundo, porque eu não sou todo mundo? Qual vai ser o meu ponto aqui de destaque? Porque quando vocês começam a evoluir, gente, vocês vão perceber
que não tem concorrência, que a concorrência está muito longe de estar tão preparada quanto vocês. Eu recebi, vou dar um exemplo aqui para a gente caminhar para o encerramento da live, mas olha que interessante. Eu estava conversando com um cliente e ele me falou que já tinha conversado com alguns advogados, enfim. Mas no final das contas ele veio, procurou, fiz uma reunião, mandei ali, passei as orientações e tudo mais, passei minha proposta e ele fechou o contrato comigo. Mandei para ele o link para ele assinar online, tudo bonitinho, tudo estruturado. Aí ele falou assim: nossa, doutora, aqui é outro nível, né? Porque nos outros lugares que eu conversei, Deus que me perdoe, me mandaram um monte de informação errada, demoram para responder, enfim, é outro nível. E foi uma coisa extremamente, uma tática de atendimento extremamente básico. E a gente já está fazendo isso há muito tempo. Então, quando o cliente fala que é outro nível, vocês têm que perceber que determinado tipo de conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui, vai te fazer estar em outro nível. E aí, o que acontece quando você está em outro nível? Não tem concorrência. Não tem concorrência na zona acima da média. E é isso que eu quero que vocês sejam. Pessoas e profissionais que estão acima da média. Porque aqui, ó, a gente comanda o mercado. E eu quero que vocês comandem o mercado junto comigo. Então, meu povo, muito obrigada pela presença de todos. Amei estar com vocês aqui e espero todo mundo segunda-feira que vem, às 19h30. Um beijo do coração e até semana que vem.